Muito bem, então. Boa tarde para todos. Então, nova reunião do GPF. Hoje, para terminar, a segunda parte do capítulo 5 do livro Educação Física Escolar no Brasil, o que ela vem sendo, o que ela pode ser, Elementos de uma Teoria Pedagógica para a Educação Física, do autor Walter Brast. E aí nós estamos lendo o capítulo 5, chamado Educação Física, Corpo e Cultura, e hoje a discussão é da metade desse capítulo em diante, mais especificamente, a partir do item Excurso sobre Cantos da Experiência de MJ, né? E vai até o final, onde ele sempre encerra cada capítulo com um resumo. E aí, como sempre faço também, vou apresentar o resumo e abrir para bate-papo. Não vou nem falar as minhas impressões do livro, né? Porque eu confesso que os autores estão bem distantes do que a gente está acostumado a ler. Esse talvez seja o capítulo mais distante de todo o livro, das coisas que nós estamos acostumados a ler, porque vai explicar o corpo a partir de muitos autores da fenomenologia, da teoria crítica de Frankfurt, né, com destaque para Adorno e várias citações de Habermas. Também se apoia um pouquinho na hermenêutica de Gadamer, e ao final só que a leitura para mim começou a ficar familiar quando trouxe a questão da biopolítica, né, que presumo eu que seja uma chave Foucaultiana, e também autores pós-humanistas como a Flávia Sibila, que nós já lemos também em outros momentos. A discussão do ciborgue também para a gente já é uma coisa, né? Nós lemos há muitos anos já, nós lemos alguns textos, então ela não foi estranha. Mas, principalmente nessa segunda parte, especificamente na segunda parte do capítulo, eu tive muitas dificuldades, né, de ficar tentando dar conta num texto que não é didático, assim, para apresentar os seus autores. Não se trata, afinal de contas, nem de uma dissertação, nem de uma tese, ou seja, exige que você tenha familiaridade com certos autores para você conseguir se apropriar da discussão como um todo. Mas alguma ideia da discussão dá para pegar, né? Principalmente essa ideia de durante quanto tempo a educação física se apoiou nas ciências anatomofisiológicas, entendendo o corpo a partir de uma visão mecanicista, cartesiana de mundo, né? Entendendo o corpo enquanto um corpo máquina. Essa é uma discussão fácil, né? Bem tradicional já na área. E depois também até meados, quando vai sugerir essa virada linguística na educação física, que passa a entender o corpo enquanto institutor de código, né, de linguagens, enquanto sendo a educação física tendo essa virada para o seu objeto da cultura corporal, né? E aí também é uma discussão muito já batida, né? A gente já falou sobre isso muitas vezes, sobre essa virada do objeto da educação física, quando ela deixa de se preocupar, pelo menos na escola, né, gente? Esse aqui é um livro focado para a escola, né? Pelo menos nesse momento vai dizer que na escola as coisas se modificam e o objeto deixa de ser o movimento e passa a ser a cultura corporal. Entretanto, o autor levanta uma questão, né? Ao eleger a cultura corporal como problema, né, o objeto de estudo da educação física, não corremos o risco de transformar a educação física em aulas teóricas sobre o que é o corpo em movimento e o que o corpo em movimento produz, né? E essa é uma questão muito boa, porque eu também vejo, por outras vias, por outros autores, um risco da educação física se tornar essencialmente racionalizante, assim, a partir de um... Porque não é porque você está utilizando um referencial linguístico que abriu mão, né, de uma filosofia da razão. E o corpo tem um quê nele que escapa à razão, né? Aliás, tem muitas coisas no corpo que são produzidas no corpo e pelo corpo que não passam, né, pela toda a argumentação linguística, né? Só que o autor vai recorrer a essa discussão a partir do campo da estética. E aí, para mim, ficou complicado, né? Porque, principalmente, nós temos costume, quando a gente vai ler sobre o corpo, temos lido mais uma filosofia mais transversal, assim, né? Que não é disciplinar, Deleuze-Guattariana ou Foucaultiana, que vai entender o corpo enquanto a partir do conceito de agenciamento, né? Então, o corpo também agencia na medida em que ele é agenciado. Então, essa discussão estética
para mim ficou difícil, assim, acompanhar um pouco, mas tem algumas anotações aqui que gostaria de compartilhar com vocês. E aí, para encerrar o capítulo como um todo, vai discutir se até essa virada estética, ela tem que se pressupor as mudanças tecnológicas que estão surgindo, que estão criando o pós-humano. O que é o pós-humano? A produção de corpos, não mais a partir da questão biopolítica, né, da disciplina, do corpo dócil para a produção, mas a partir do corpo biológico, desculpa, do corpo digital, né, do corpo ciborgue, como as pessoas estão sendo empresariadas a partir de tecnologias que controlam o corpo a cada instante, a cada momento, né? Então, vira assim, o corpo vira um produtor de códigos binários, e nada além disso, né? É só uma menção, são as últimas 2, 3 páginas do capítulo, mas foi a que mais dialogou comigo, e eu acho legal citar também a passagem que, ao mesmo tempo que o corpo é o local que vai sofrer essa ação biopolítica, né, o corpo é o local da agência da cultura, o corpo também é o local da resistência, né? Então, gosto de pensar junto com os autores que acreditam que, por mais que estejamos adentrando uma sociedade do controle, por exemplo, para citar um termo deleuziano, que eu acho que essa discussão final se aproximou, sempre vai haver espaço no corpo para produzir outras coisas, né? Bom, essa é a apresentação do capítulo, né? Eu passo para vocês, naqueles moldes nossos, fazer uma impressão inicial da leitura e depois a gente pode debater alguns pontos específicos do texto. Quem quer começar? Na verdade, temos 2 só, né? João e Kaique só, então fiquem à vontade aí. Vai o Kaiquezão aí, nunca começou. Boa, concordo. Vai lá, Kaique. Tá bom. Acho que essa primeira parte do capítulo, igual a outra, né, que a gente leu, ela foi bem difícil para mim ler também. Eu fiquei bastante tempo sem conseguir fazer as minhas anotações, as minhas ligações. Mas quando ele começou a falar sobre... O que mais me pegou, assim, foi quando ele falou sobre essa experiência estética, né? Eu acho que eu fiquei meio perdido, mas em alguns momentos eu me questionei sobre se o papel da educação física seria esse mesmo, seria propor essa experiência estética, até o Mori lá ele trata, né, educação física e educação estética, e aí eu achei que ali ia ter algumas respostas, mas tinha mais questionamento do que resposta, então eu fiquei bem perdido. Mas vamos lá, eu anotei aqui. Lá no começo, né, ele fala que a experiência estética, né, ela passa a ser sobre o movimentar-se humano, né, o movimentar-se do corpo como experiência, né, e esse movimento ele tem que ser algo comunicação, né, para essas experiências, que seja parceiro dessas experiências e não seja algo controlado, como é no esporte de alto rendimento, nas aulas de educação física mais tecnicistas, mais esportivistas, que acabam controlando esse corpo, controlando esse movimento. Tem alguma parte que ele fala sobre essa aula ser sobre o movimento ou com o movimento. Também aqui, ele falou que essa comunicação, né, ela só é possível se esse movimento do corpo ele for feito como forma de obra de arte, né, e não aí o que eu acabei de falar sobre o sentido paradigmático, o esporte de alto rendimento. Né, nessa prática, a natureza ela acaba sendo morta. Então, essa comunicação entre o movimentar-se e o corpo ela não acontece, porque você só repete o que é dito, né, para se fazer. É meio que um esquema robotizado. Aí ele fala sobre a experiência estética, né, que é uma forma da gente ampliar o nosso conhecimento, a nossa compreensão sobre nós mesmos, sobre a gente entender, né, a nossa escolha, entender as coisas que passam pela gente, nosso corpo, nosso movimento. E aí eu até coloquei educação estética em vários pontos de interrogação, porque eu não conseguia fazer essa ligação. Aí até uma hora ele fala assim, o papel da educação física num projeto de educação estética, né, que seria um papel bem complicado, de várias dificuldades, várias dificuldades de se fazer. Só um minutinho. Pronto.
Aí ele fala também que a educação, experiência estética, a escola ela não consegue fazer com que essa experiência aconteça, né, como obra de arte, porque é um sistema que tem uma sistematização de experiências, né, um controle na avaliação, principalmente numa prova, né, um controle do que é aprendido, do que é vivenciado, do que tem de experiência nesse movimentar-se. E aí essa sistematização acaba se opondo, né, à imprevisibilidade, a algo acaba se fechando a algo controlado. E aí ele até várias vezes trata, né, que trocar o termo educação por arte de ensinar, ou seja, tratar algo como obra de arte, não como você educar, como você adestrar esse corpo. Vamos lá. E aí, no final, você citou, né, sobre esse corpo robotizado, esse até fala, né, sobre deixa eu achar aquele biopoder, né, e aí eu consegui fazer, até uma parte ele fala lá, dessa relação com aquele capítulo que falava do trabalho, sobre a ética do trabalho e a ética do consumo, e aí acaba sendo também, novamente, um corpo formado, um corpo forte, né? E até ele coloca que a exterioridade é mais importante do que a interioridade, ou seja, você está forte, você está produzindo, você está na tecnologia, é muito importante, muito mais importante do que o seu interior. Eu acho que o que mais me pegou foi essa parte da educação estética, né? Que uma hora ele coloca assim, como que conferir uma maior importância à educação estética significa o quê? E aí eu fiquei tentando esmiuçar alguma coisa, escrever alguma coisa sobre isso, mas essa palavra, acho que estética, ela soa meio estranho para mim, né? Eu acho que é isso. No começo eu fiquei bem perdido, eu lia bastante, teve um parágrafo que eu li acho que muitas vezes e eu entendia nada. Aí eu procurei algumas coisas, marquei várias coisas, mas não entendi nada. O Kaique, essa é a dificuldade da gente ler um livro que está pensando a partir de alguns autores, só que a gente não conhece esses autores, entendeu? Uhum. Tá dando algum eco aí, não sei aonde. Acho que era o meu, peraí. E agora? Acho que agora não mais. Tá ainda? Não. Bom, como que eu li isso daí? Não, tá em pouco ainda. Acho que é você mesmo. Fechar. Veja, como que eu li isso, né? Se você pegar só a palavra estética, né, em grego é aesthesis, que é percepção, sensibilidade. Então, para mim, toda essa discussão não se trata da questão da beleza, né, da estética enquanto um campo filosófico que fundamenta a arte, né? Eu acho que, claro, que deve ter alguma relação com isso. Mas eu li isso a partir da sensibilidade do corpo. Então, será que a gente pode dar uma aula em que o corpo é afetado também para além da questão racional? Então, além da criança entender o que é a cultura corporal, a criança vai entender o que é o futebol, não, ela vai entender o que é a ginástica, ela vai entender o que é um tipo de dança. Além disso, ela pode sentir o que essas manifestações produzem no corpo dela, né? Então, eu acho que a discussão é um pouco por aí. E também, em alguns momentos, eu senti se aproximar o que o corpo pode produzir a partir dessa sensibilidade que não seja exatamente discursar sobre o corpo, né? Então, seria mais ou menos uma aula que envolve o corpo sem precisar falar sobre o corpo, né? Que é o risco que corre uma educação física que teorize sobre, né? Que algumas aulas... Eu lembro, por exemplo, muito tempo atrás, quando eu trabalhei no Estado, tinha apostila, foi quando começou esse negócio de apostila. Aí a professora fazia as atividades em sala de aula sobre a capoeira, por exemplo. Então o aluno lá dizia o que era um berimbau, daí ele tinha que explicar quais eram os movimentos da ginga, e aí ia para a quadra jogar futebol, entende? Então é uma educação física que, na teoria, ensinou capoeira, mas o corpo não sentiu o que é capoeira em hipótese alguma, né? As crianças viram alguns desenhos, associaram alguns nomes, deu para entender assim que elas pegaram talvez alguma ideia do que seja capoeira, de onde vem, como que faz, mas elas não sentiram a produção da capoeira na vivência, na experiência.
Então foi mais ou menos como eu li isso daí, mas eu também tive muitas dificuldades, como eu falei, porque os autores são bem longos. E outra, o pouco que eu entendia, eu tentava não, era inevitável contrapor com Deleuze e Guattari, sabe? Porque parece que os autores, eles separavam coisas que no pensamento Deleuze e guattariano é tudo uma coisa só, né? Eu vou apontar isso aí para o final. Vamos deixar o João falar primeiro. Na verdade, a primeira coisa é saber se você já passou o vídeo do Bril para a sala do Kaique, do Clóvis. Já passou? Então reveja aquele vídeo lá, hein, Kaique. Mas eu não tenho tanta coisa para comentar em relação a esse capítulo, né? Eu acho que aquela primeira parte que a gente leu até a página 25 do PDF, né? Não do livro, eu acho que trouxe mais ou menos lá as discussões que eram, pelo menos para mim, né? Que me afetaram ali de uma maneira um pouco mais intensa, vamos dizer dessa forma, né? Eu acho que essa segunda parte ele se dedicou a explorar um pouco mais de alguns autores que ele estava trazendo e, de certa forma, me decepcionei, entre aspas, assim, um pouco no final, porque, enfim, isso eu acho que é um problema mais comigo, né? De ficar esperando que ele fosse falar ou trazer alguma coisa e tal, mas que ele fosse se filiar ao pensamento de alguém, explorar aquilo, mas a ideia foi trazer alguns autores e autoras e fazer algumas relações possíveis, né, e lançar algumas questões até para o final, assim. Mas eu acho que, para mim, continua sendo a principal questão, né, que me pega, assim, é sobre, e é justamente o que eu acho que é um ponto que tem me interessado bastante, assim, né, mas essa ideia de entender o corpo, né, para além da racionalidade, assim, eu acho bem interessante, né, até teve uma passagem aqui, mas que é lá no começo, né, do capítulo, na página 14 do PDF, e aí, se eu não me engano, eu li no encontro passado, mas eu vou reforçar porque ainda é a parte que mais me deixou instigado, assim, né? Ele comenta: podemos conhecer o corpo em movimento, mas o que podemos conhecer com o movimento do corpo, né? Como movimentar-se participa do processo de conhecimento do mundo. Que caráter tem esse conhecimento? O que pode um corpo ou o movimentar-se, né? Ainda eu acho que foram as questões, assim, inclusive, eu acho que do livro inteiro são questões que me instigam bastante, assim, porque eu acho que é um ponto que eu me interesso muito por isso e eu queria, de alguma forma, poder aprofundar nesses estudos. Eu acho que, mesmo até o momento, né, todas as teorizações que a gente gosta muito, né, e se aproxima em relação da educação física especificamente, eu acho que não levaram isso às maiores consequências, né? Eu acho que as produções atuais vão se preocupar um pouco mais com isso, né? Principalmente quem está se inspirando em Deleuze e Guattari, eu diria. E aí eu quero acompanhar de perto essa discussão aí, ver no que vai dar isso. E uma outra passagem que eu tinha separado aqui era na página 44 do PDF. E aí eu vou ler ela aqui, é um parágrafo inteiro, e aí eu peço perdão aí, mas peço paciência para você. A página 44 do PDF ou 172 do... Pode ler já, ou vocês acham melhor ir lendo depois? Não, manda bala. Tá. Então tá escrito lá, né? Seria possível avançar um passo e considerar, no sentido de influenciar as decisões pedagógicas. Na prática pedagógica, exatamente aquilo que na experiência do movimentar-se não é dizível, não traduzível em palavras, para servir de conteúdo para o diálogo pedagógico, né? Essa questão eu achei muito legal. Sendo a experiência do movimentar-se não comunicável de forma significativa, pois só pode ser vivida, experienciada de forma única, pode ser objeto de intervenção ou mediação pedagógica. E mais, a educação física pode desempenhar um papel importante num projeto de educação estética, né? Qual a sua contribuição específica? Em que consiste a experiência estética propiciada pelas diferentes formas culturalmente construídas do movimentar-se humano, como a prática dos esportes, dos jogos e brincadeiras, ginástica, das danças, das lutas e fim do parágrafo.
E aí, eu achei muito legal, né? E principalmente essa questão, a primeira questão, né? Seria possível avançar um passo, né, no que não é dizível, né, no que não é traduzível. E ao mesmo tempo que eu acho muito legal, né, a própria afirmação dele está dizendo como isso é complicado, né? Tanto falar, escrever, né, tanto falar, quanto abordar isso em aula, né? E aí hoje, por coincidência, né, eu tive uma experiência muito bacana na aula que nós estamos em transição, né, da primeira etapa para a segunda etapa. Então, eu finalizei a etapa onde nós estávamos trabalhando com boliche, porém eu vou dar continuidade a jogos de precisão, né, o que a gente está chamando de jogo de precisão. E aí, porque eu achei que era frutífero, seria interessante e tal. E aí eu fiz um jogo lá, né, o pessoal que está à distância, né, eu inventei um jogo lá, a gente fez, e para ilustrar a questão dos jogos de precisão, né. E foi muito legal a discussão que a gente teve depois sobre a questão da força, né, a força ou a não utilização da força, né, e ao mesmo tempo, como isso se ligava com o pensamento, né. E aí, foi bem interessante, sim, porque alguns utilizavam de alguns referenciais que, vivenciando aquilo, a gente poderia dizer, sabe? A ideia do jogo era conseguir acertar uma bola em cima de um pano ou de uma toalha e tal. E aí alguns se referiram à dificuldade do chão onde eles estavam, né? Alguns se referiram à dificuldade da dobra do pano, né, da bola bater na dobra do pano e não conseguir parar em cima do pano, ou da dobra do pano ajudar, e que tipo de estratégia eles utilizavam, né, e quanto de força eles precisavam, ou quanto de não força eles precisavam e tal. E aí, algumas pessoas comentaram lá sobre a questão dos jogos de precisão, né, eles dizerem assim, a gente precisa pensar mais do que usar força, né, ou então a gente precisa pensar mais e usar menos força. E alguns, teve uma menina que utilizou lá uma ideia muito interessante, né, que ela falou assim, na verdade a gente precisa raciocinar a força, né, e aí eu acho que tem uma relação interessante com essa discussão que ele estava fazendo aqui, né, porque eu mesmo tive dificuldade para comentar sobre eles, que me parecia um exercício de pensamento e de inteligência muito grande, saber como desenvolver essa capacidade de força, né? O que é isso que nós estamos chamando, né? Será que realmente tem lá essa diferenciação, né, entre o que é pensamento e o que é força, né? Se não é um atributo do corpo, né? E eu sempre trago essa ideia, né, de que um corpo inteiro que pensa, né? Então talvez a gente não possa fazer essa divisão entre um e outro e tal. Mas eu queria comentar mesmo assim da dificuldade que eu tive em comentar com eles, né, em relacionar as duas coisas, em talvez tentar desconstruir essa ideia dualística, né, e isso me interessa mais ainda, poder continuar essa discussão e poder continuar nesse estudo, que eu acho bem interessante. Então, para mim, pelo menos nesse capítulo, assim, apesar de não ter gostado muito, né, ou da distância dos autores e das autoras que ele traz, esse tema, assim, eu acho que me vale pelo livro inteiro, assim, eu achei que ele trouxe alguns questionamentos interessantes, e quando eu vivo isso na minha prática, eu penso, na minha prática, né, na escola, eu me remeto a alguns questionamentos que ele levanta nesse livro, então, de alguma maneira, ele está sendo frutífero, assim, até o momento, para mim. É isso. João, eu concordo plenamente. Eu acho que realmente o futuro não é o futuro, porque todas as concepções anteriores, ela tem um quê do corpo. Então a gente fala assim, o corpo não está pensado em tal currículo. Para mim, o corpo está pensado em todos. Só que você tem que tentar entender da onde está a concepção filosófica de determinada proposta para ver o que ela pensa sobre o corpo, né? Então, por exemplo, me parece, né, que os currículos críticos e o pós-crítico, todos eles têm uma ideia de corpo por trás, mesmo que não explícita. O currículo crítico emancipatório, isso é explícito, está lá uma discussão sobre, inclusive eles criticam a ideia de cultura corporal, porque eles vão dizer que dá a ideia de que existe uma cultura que não é corporal, então a ideia, o conceito de cultura corporal para eles é ruim, né?
E eles vão cunhar, então, a ideia do se movimentar, que inclusive esse texto, esse livro usa em vários momentos. O se movimentar seria alguma coisa que se movimenta que não é a consciência. Mas aí é uma discussão que vem da fenomenologia. Eu não manjo nada de fenomenologia, mas já vi várias falas que vão aproximar a fenomenologia como a última barreira da modernidade. Que apesar dela focar nas percepções, nas sensações, ela ainda acha lá no fundo uma ideia essencial do sujeito, que é uma aposta da razão, né, que é a ideia da consciência que pode ser emancipada. Que eu acho que esse livro também se ancora um pouco nisso. Que em vários momentos ele traz esse conceito. Currículo cultural não tem uma ideia de corpo? Para mim tem. Penso eu ali que é uma ideia de corpo que se aproxima muito da ideia Foucaultiana de corpo, que é o corpo dócil, né? Então, assim, as crianças vêm sendo domesticadas, docilizadas numa ideia de educação física acrítica, então precisamos abrir espaço para as resistências, né, trabalhando com culturas da minoria. Tem uma ideia de corpo ali em algum momento, eu acho. Ainda que não pensada com o devido carinho. Mas quando eu imagino a prática do currículo cultural, eu penso o corpo Foucaultiano ali. Né? Corpo que está passando por outras culturas, para ele ser docilizado de outras maneiras, né? Ou fortalecer a resistência de algumas culturas. Então, ali é uma transição entre currículo cultural e Foucault ali, né? Não tem um corpo deleuziano ali, porque não é pensado a alegria, não é pensado a potência, não tem. Esse livro aqui, me parece que ele se debruça nesse capítulo, nessa questão, trazendo uma série de autores com questões que eu também anotei várias aqui, que vão num ponto mesmo, né? No mesmo ponto que a gente fica incomodado, né? Que seria uma outra educação física não pensada pela razão, né? E que é difícil até de criar uma linguagem. Talvez essa linguagem que você procurou para conversar com as crianças, ao meu ver, você procurou a via racional para trocar ideia com elas, você percebe? Daí a dificuldade. Porque você estava procurando transformar em língua falada, coisas que se sente. Então, tem algum trecho aqui que vai dizer, deixa eu ver se eu acho, que, olha lá, ele vai dizer isso aqui, quer ver? Não se trata, eu vou ter que ler bastante aqui, ou eu leio só a parte e explico, vamos ver. Discutindo a importância das experiências infantis no processo educacional formalizado, ao propor que o infante e o educador não abandonem a sensibilidade e a imaginação, alerta para o fato de que ambos não podem comunicar completamente essas experiências, pois são da ordem do sensível, não podendo ser reduzidos a uma didática, justamente por serem da ordem da estética, havendo aí um limite linguístico e lógico intransponível, um hiato entre a experiência e a linguagem. Segundo Pagni, não se trata de superar esse limite, mas manter a tensão entre a experiência e a linguagem, própria arte pedagógica, e, ao mesmo tempo, da infância, que a compreende, sendo esta a sua condição imóvel do pensamento que poderia nascer dos infantes e renascer nos adultos envolvidos com ela. O que eu entendo disso? Que a linguagem ela é mais um recurso didático, mas você não pode querer resumir a aula à linguagem. Essa ideia de um bate-papo no final, ela não é para ser jogado fora, ela não é ruim. Mas é impossível de um bate-papo no final o professor explicar tudo o que ele quer explicar para as crianças. Sabe, sei lá, vamos fazer roda de capoeira aqui, então vamos pegar uma linha clássica. Primeiro eu explico a capoeira, depois todo mundo faz a roda, depois vamos voltar para um bate-papo. Como se esse bate-papo fosse tornar inteligível tudo aquilo que ela viveu na roda da capoeira. O que ela viveu na roda da capoeira não vai ser transformado em linguagem. É impossível. Então, quando você usa a linguagem, a oralidade para debater com as crianças, você não está querendo passar limpo o que foi a experiência corporal.
Você está usando mais um recurso para ampliar as conexões, sabe? Em termos deleuzianos, seria como se fosse um outro agenciamento, né? Um novo agenciamento. Um agenciamento pela língua e não pelo movimento. Mas um outro agenciamento. Sendo que, em geral, enquanto professor, com muita frequência, a gente adota o espírito de agora eu vou explicar o que aconteceu aqui, sabe? Mais ou menos isso. Talvez seja essa a dificuldade sua que você sentiu ali, sabe, na hora de falar com as crianças, né? Porque daí você vai ter que filosofar com elas, né? E aí vai ter que dar o livro do Anti-Édipo para elas lerem, não sei, talvez não role. Não sei se eu fui claro. Fui claro, Ju? Foi. Eu, mas ah, na verdade, assim, eu entendo essa dificuldade, né? Na verdade, porque a gente é justamente o que ele está propondo, né? A gente não vai conseguir traduzir na nossa conversa ali em relação ao que a gente fez, né? O que foi a experiência estética, vamos colocar dessa forma, né? Do jogo, ou do esporte, no caso, né? A questão da dificuldade foi justamente sobre não ter um maior aprofundamento nesse tema mesmo, né? Que eu comentei que eu tenho interesse, assim. Mas é isso, e aí eu acho que essa discussão surgiu, né? Na verdade eram duas aulas, né? Uma para fazer a vivência do jogo e a outra que a gente ia conversar sobre jogos de precisão, né? E aí eles trouxeram essas impressões. E aí, peraí, o que eu estava dizendo? Eu ia conectar com outra coisa que eu esqueci. Ah, porque eu acho interessante também, em algum momento, por mais que a gente não consiga traduzir isso, também deixar em evidência a possibilidade dessa experiência, sabe? Tipo, também trazer a fala isso, também trazer a linguagem isso, né? Também discutir de alguma maneira, né? Por exemplo, em danças, a gente trabalha muito com isso, né? E normalmente eu não fico perguntando, né? E aí, como é que foi, que tal, alguma coisa nesse sentido, né? Eu imagino que tem imagino não, né? Tem uma experiência, né? Existe ali uma vivência que é feita naquela prática, né? Que não necessariamente a gente precisa ficar conversando sobre ela, né? Ela aconteceu naquele momento com cada corpo, né? Mas em determinados momentos também eu acho que é interessante a gente trazer isso à discussão, nem que seja para promover novas conexões, né? E eu penso que esse é um papel interessante, né? Que a gente pode cumprir, né? A gente pode fazer no sentido de tentar estender aquele platô, né? Então eles trouxeram aquilo, né? Eles falaram, né? Sobre a força, sobre o chão, sobre as estratégias que eles criaram, né? E eu acho que a gente também é interessante na medida que a gente sabe que nós não vamos conseguir traduzir e completar aquilo que está sendo vivenciado, né, experienciado, mas também é uma forma da gente estender ali um platô, né, abrir uma nova haste ali, né, tentar aumentar o rizoma, né, enfim, promovendo perguntas, questionando, né, tentando dizer que talvez pela minha perspectiva, não há essa dualidade e tal. São possibilidades, né? Eu acho que sempre essa chave do E, né? A gente pode ter uma experiência que a gente deixa simplesmente a experiência, ter outra que a gente tenta estender de alguma maneira, né? Ou conversando, ou então a gente tenta estender só pela nossa percepção também, né? De repente aconteceram coisas que não necessariamente a gente conversou, mas a gente sentiu de alguma maneira e tenta estender numa próxima aula. Eu acho que várias possibilidades, né? Não tem a menor dúvida. E aí, para mim, você está tentando resolver as questões que se apresentam aqui, né? Sendo a experiência do movimentar-se não comunicável de forma significativa, pois só pode ser vivida, experienciada de forma única, poderia ser objeto de intervenção ou mediação pedagógica? E mais, a educação física pode desempenhar um papel importante no projeto de uma educação estética? Qual a sua contribuição específica? Em que consiste a experiência estética propiciada pelas diferentes formas
culturalmente construídas do movimentar-se humano, como a prática dos esportes, jogos, brincadeiras, ginástica, dança e das lutas? Então, são perguntas excelentes, eu acho que elas vão bem no ponto disso que realmente te interessa, né? Só que, assim, eu fico profundamente insatisfeito da maneira como ele lida com essas questões, né? Ele traz meia dúzia de autor, sem aprofundar em nenhum, como se fosse apresentar os limites de cada um, e sem nenhuma proposta a partir deles, né? Um exercício epistemológico puro mesmo, assim. Eu acho que isso aqui serve para, sei lá, ajudar a alimentar algumas questões quando você está se debruçando sobre um objeto, né? Mas não vai muito além disso. Porque, e aí? Né? Qual a resposta? É como se fosse um grande catálogo dos limites do conhecimento, sabe? Dos problemas. E isso desconsiderando, isso é problemático, porque você nunca vai dar conta de trazer todo mundo que estuda determinado tema, né? Como você mesmo falou, cadê os autores que estão lendo Deleuze e Foucault? Porque Foucault tem uma situaçãozinha ou outra que não combina com, até onde eu sei, que não vai combinar com a hermenêutica, né? Que não vai combinar com a fenomenologia. Então, sei lá, assim como você, eu fico incomodado. Mas é inevitável perceber algumas aproximações. Por exemplo, na página 174, e não raro, esse Pagni aqui, eu não fui verificar, eu vou agora fazer isso. Eu acho que é o Pedro Pagni, que é um Foucaultiano. Deixa eu só confirmar, ver se eu não estou falando besteira. Pagni, Pedro Pagni, é ele mesmo. Né? Ele vai dizer assim, ó, o processo educativo é mais arte do que ciência. Bom, quem está trabalhando com Deleuze concorda muito com isso, né? Que, na verdade, o processo educativo tem como missão potencializar vidas, e aí você vai organizar esse caos em composições que vão juntar ciência, filosofia e arte, sem dar privilégio para nenhuma delas, né? Sim, a arte, penso que faz muito sentido, né? Com certeza não é uma educação meramente científica, como estaria no, por exemplo, no currículo crítico superador, né? Aquele sim, um currículo que tem uma visão de corpo extremamente cartesiana, porque vai entender que é função da educação física comunicar, emancipar a criança a partir do conhecimento científico, que na educação física seria a cultura corporal, né? Mas aí a ginástica, a parte científica da ginástica. Os esportes, a parte científica do esporte. E não o que o esporte pode produzir em termos de produção corporal, né? Em termos de movimento. É uma outra relação. E aí, para finalizar os meus destaques, eu acho até que eu já falei, né? A teimosia do orgânico, né? O corpo como uma resistência às manipulações dos biopoderes. Assim, se o corpo, por um lado, é o foco e ação dos novos biopoderes, por outro, é também o núcleo de resistência da vida não manipulada. Ele termina o texto com novas perguntas, sem respostas. Né? Parece que o livro é uma grande inspiração para você tirar temas, problemas para dissertações e teses. Né? É um grande convite à pesquisa. Olha, tem tudo isso daqui sem resposta, pega uma aqui e vai fazer a sua pesquisa. Né? Parece que é muito esse o propósito do livro. A educação física, como dispositivo ou tecnologia que atua sobre o corpo, valendo-se movimentos corporais, deve tomar como referência qual corpo? Pode ser aquele considerado a natureza em nós? Qual o corpo que irá frequentar as aulas de educação física? Qual educação física para qual corpo? Então, assim, a necessidade de pensar o corpo nas nossas aulas é o que fica para mim, mas não tem nenhuma proposição aqui, não tem nenhuma ideia, não tem nenhum autor que possa ser detalhado como um possível modo de operar, né? Então, eu fico com esse sentimento meio igual você, meio de decepção com o texto também. Bom, esses eram os meus apontamentos. Vocês possuem mais algum? Para mim tá ok. Kaique?
Acho que só voltando àquela discussão lá, aquele parágrafo que você leu, inclusive, do João falando da linguagem e tudo, eu tinha até marcado aqui que depois que você terminou, né, a sua parte lá, ele fala uma parte bem legal também. Só estou procurando que eu tinha descido lá para baixo, peraí. Daí o empobreciimento das ações do pensamento educativo, que busca formatar a prática pedagógica a partir da racionalidade científica ou racionalidade técnica, tornando o ato educativo totalmente planejável e seu resultado ou produto mensurável. Ou seja, né, a partir do momento que acontece alguma coisa, alguma situação ali, você querer definir aquilo, você predeterminar o que foi aprendido ou o que foi passado em aula, né? Então, acho que falou bem a questão da linguagem que você disse, e o João falou também. Gostei bem desse texto, tinha até anotado ele inteiro, só que eu não achava ele no texto, fazia horas que estava procurando. Tá fechado o seu microfone. Muito bem, então. Então, acho que por hoje é o suficiente. Então, na semana daqui 15 dias encerramos. Eu vou mandar o PDF, né, do capítulo 6 e último do livro para vocês. Entre hoje e amanhã eu já envio, tá? Valeu, povo. Obrigado pela discussão. Até uma próxima. Tchau, valeu, tchau. Rubão. Valeu, João. Fechou, valeu. Valeu, Caio. Tchau, Maria. Tchau, Midori. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, meninas. Uma boa semana. Calma, bebê. Não chora. Ai, meu Deus, gente. Perdão. Tchau, tchau.